do que a gente roda em sala. Qual que é a ideia? Eu vou falar sobre as leis de Newton aqui, e aí a gente vai jogando as imagens e discutindo um pouquinho sobre isso. O que a gente fez na aula, lá na sala, a gente falou um pouquinho sobre a ideia da inércia de movimento, que é o quê? Esse conceito aqui, ó. Vou colocar aqui cinto de segurança. Achou que era um desenho? Mas é um desenho. Não, você vai chegar agora na sua casa lá e assiste o Patati Patatá lá. Continuando, se puder, pelo menos pegar no celular ou na televisão hoje. Que eu queria estar lá na reunião, mas não posso. Qual que é a ideia aqui? Você está em movimento no veículo, ajuda aí, ajuda. Meu Deus, vocês já cresceram um pouquinho. Aí, quando você está dentro de um veículo, ele está numa velocidade, você também. Então, a gente está na inércia de movimento. A tendência é o quê? Quando o veículo colidir, você continuar sendo lançado para frente. O cinto de segurança, ele faz te dar uma proteção para nada disso acontecer. Tipo, dá, ué? Sim. Ele faz isso. A ideia dele é fazer isso. Só que aí, ele te dá o baquezão, brother, só que ele dá uma certa soltada. Ele não firma igual se estivesse amarrado, não. Porque senão machucava internamente os órgãos também. Ele dá uma travada, mas ele solta um pouquinho também. E aqueles carros que direto travado assim? Não entendi. Daqueles carros antigos que quadrado? Eu sei como é que é. Não, então, aquele lá era um dos primeiros modelos. Aquilo é perigoso. Tanto que os novos... Existem 2 tipos de mecanismos de cinto, se eu não me falha a memória. Eu não vou passar hoje aqui pelo horário, eu quero dar uma outra logística de aula, depois a gente vai fazer uma aula sobre, mostrar para vocês. Mas vocês podem assistir lá no Manual do Mundo. O Iberê fez um vídeo, eu acho, semana passada, mostrando o cinto de segurança. Desmanchou, ele mostrou. Por que você puxa rápido demais, ele trava, ou por que você puxa lento, ele não trava, e por que o carro está em movimento, você estando parado, o carro está em movimento, ele trava também. Lá tem 2 mecanismos que trabalham lá dentro. Você assiste lá, mas depois eu vou passar aqui também para a gente estar sintonizado. Então, a primeira lei de Newton, o que a gente viu? A gente viu inércia de repouso e inércia de movimento. Então, toda vez que tiver esses tipos de colisão, presta atenção aqui. Toda vez que tiver esse tipo de colisão, a tendência do cinto é te proteger. Correto? Perguntas? Então, lembrando, inércia eu tenho de repouso e de movimento. Outra situação também, aproveitando o gancho, vamos imaginar 2 situações. Uma, você tem lá uma criancinha, pode ser seu irmão, seu filho, no futuro que seja. Ela está vindo de bicicleta, me segura. Você consegue segurar ela na bicicleta. Aí, se tiver vindo um veículo, vamos considerar que ele esteja na banguela ali, e o cara, me ajuda a segurar o carro. Você vai conseguir? Talvez sim. Talvez a porcentagem maior é você não conseguir. Por que você não consegue segurar o carro? Ele tem uma massa maior, mais pesado. Aprende uma coisa sobre a primeira lei de Newton. A massa é quantitativa à inércia. Vou traduzir para uma forma mais simples. Quanto maior a massa de qualquer coisa, maior a inércia. Se é maior a inércia, a tendência do corpo ficar parado é maior e a tendência dele ficar em movimento é maior também. Se liga noutra situação. Sua mãe lá na sua casa talvez um dia pediu: empurra esse guarda-roupa aí que eu quero limpar embaixo. Puxa essa mesa que eu quero limpar aí debaixo dos pezinhos dela. Qual que é mais fácil? A mesa. Porque a mesa é mais leve. Então, quanto mais massa tem entre o guarda-roupa e a mesa, a guarda-roupa tem a maior massa, então a tendência dele é ficar parado. Muito maior do que a mesa, né, Davi? Porque quem tem maior massa tem mais inércia. Se o guarda-roupa está parado, a tendência dele é ficar parado. Porque ele tem mais massa comparado com a mesa. Quanto maior a massa, maior a inércia. É a mesma ideia da criancinha lá. Por que eu segurar ela com a bicicleta é mais fácil? Porque o conjunto criança e bicicleta tem uma massa, que é bem mais fácil. Às vezes você segura com a mão ou com as duas. O carro, ele tem uma massa maior. Então, a tendência dele continuar em movimento é maior por causa da inércia. Então, tudo que tem uma massa maior tem mais inércia. Ou para ficar parado, ou para ficar em movimento. Pode perguntar. Já percebi não, né? Todo mundo já fez isso. Tipo, você está em movimento assim, aí do nada você desse trem tá em movimento assim, você começa a correr. É igual o negócio do carro. Você vai
Instintivamente, a gente já meio que faz isso. Meio que instintivo. Só que às vezes, dependendo da velocidade, você não dá conta. Você tá falando de bicicleta e você pula da bicicleta, não tem como você parar e vai ficar parado, né? Por que acontece? A bicicleta tá. Você está em movimento na bicicleta. O que vai acontecer? Quando você pula da bicicleta, você continua em movimento. Você não pula e fica parado. Certo? O que vai acontecer? A tendência é você continuar em movimento. Você aprendeu por reforço um dia que você tentou pular e parar, e você caiu e machucou. O que seu cérebro vai fazer? Se eu pular e ficar parado, eu vou machucar de novo. É instintivo. É automático. Então, na hora que eu pular, eu vou tentar um jeito de... Aí a segunda vez, talvez você não dá conta, você ainda cai e ainda rala a mão. Aí depois você fazer isso mais vezes, fica bom. Ué, porque já estava em velocidade. Tudo bem aí, os dois? Tá tudo bem? Ah, que bom. Toda vez que você chegar do supermercado e for ajudar lá a sua mãe a carregar as compras, agora você vai lembrar de mim. Por quê? Um fardo vai estar papel higiênico, bolacha, miojo. Você entendeu, né? A ideia é ter um fardo leve e o outro fardo ter arroz, feijão, óleo, carne, tudo açúcar, tudo pesado. Você vai lembrar, quem tem mais massa tem mais inércia. É mais difícil eu tirar ele da inércia de repouso, levantar. Porque ele vai ter a tendência dele a ficar parado. Certo? A gente já sabe disso. A gente só está pontuando o nosso cotidiano com os estudos que a gente vê fazer na escola. Assim, eu imagino. Você vê na escola para sair com nada daqui. Namorar. Você veio para namorar, é? Você assistiu até aqui, escreve namoro aí. Por causa da Henriqueta. Ela veio para namorar. Como chama sua mãe, Henriqueta? Michele. Presta atenção na sua filha aí. Segunda lei de Newton. Toda vez que você for no mercado, você vai lembrar de mim agora também. Acabou, velho. O caminho sem volta. Até o terceiro ano eu vou instalar um condomínio na sua cabeça. Fechado, com prédio, helicóptero, casas de luxo. Hoje só vai ser uma casa de 5 cômodos. Por que toda vez que você vai no mercado agora você vai lembrar de mim? Porque a segunda lei de Newton, presta atenção, primeira lei de Newton é inércia de repouso e inércia de movimento, certo? A segunda lei de Newton, pode? Toda? Então vamos lá. Não é possível, né? Então vamos lá. Beleza. Continuando. Cuidando da nossa vida aqui agora. O que é a segunda lei de Newton? Primeira lei de Newton é inércia de repouso e movimento, certo? Tendência do corpo ficar parado ou em movimento. Quanto maior a massa, agora você aprendeu que tem mais inércia. O que é a segunda lei de Newton que eu te falei que toda vez que for no mercado você vai lembrar de mim? O carrinho não vai estar parado lá no mercado? Ele está em qual inércia? De repouso. A segunda lei de Newton, a grosso modo, é você tirar o corpo, a massa da inércia de repouso ou de movimento. Se o carrinho está parado, você vai lá e põe a mão nele e aplica uma força, gera uma... Então, rapidinho, velho. Toda vez que você aplica uma força em um objeto, em algo que tem uma massa, a tendência dele é gerar uma aceleração, ele entrar em movimento. Tudo bem aí, velho? Não instiga travar a aula, não, velho. Depois vocês vão ter tempo. Então, toda vez que eu aplico uma força sobre algo, quando você empurrar a cadeira, a segunda lei de Newton. A grosso modo, a segunda lei de Newton é você tirar algo que está em repouso e colocar em movimento, ou algo que está em movimento e colocar em repouso. Pergunta. Isso. Então, vamos lá. Boa pergunta. Beleza. Eu tenho um carro, ele tem roda, certo? Quando eu empurro o carro, as rodas que giram, seria isso. O que é movimento mesmo? O que é movimento mesmo?
Não, eu já falei isso em sala. Antes de você chegar na escola, você acreditava que era uma coisa. Estudando física, você sabe o que que é. Senta bem aqui, ó. Hein? O que que é movimento mesmo? Não, a gente aprendeu isso aí. Vocês têm que ficar bom. O que que é movimento mesmo? Então vamos lá, deu branco. No cotidiano, com meu pai, lá em casa, em Minas, quando eu vou lá ver meus parentes, movimento é isso que você falou mesmo. Estudando, vocês têm que aprender. Física, movimento é, quando eu observo algo, o tempo passa e ele muda de lugar. Porque eu, num carro, uma pessoa do meu lado, o carro em movimento, eu em relação à pessoa está em movimento? Não, está em repouso os dois, porque o tempo está passando, cada um está no mesmo lugar. A gente já discutiu sobre isso. Vocês têm que ficar mais ligado. Vou parar de dar sermão e só puxar agora a corda. Presta atenção. Lá no mercado, ou no carro, tudo que você aplicar uma força sobre uma massa vai gerar a tendência a gerar uma aceleração. Isso é a segunda lei de Newton. A gente vive isso. Eu só estou te mostrando onde está na sua vida. Você perguntou, mas não é só a rodinha? Mas você concorda comigo? Se também não quiser concordar, tudo bem. Que tudo isso aqui é um corpo só. A rodinha da rodinha do carrinho de supermercado e tudo ali é um corpo só. Ela vai girar sim, porque ela foi feita para isso. Mas o carrinho tudo está em movimento. Porque se uma pessoa observar você empurrar o carrinho, o tempo passa e você está mudando o carrinho todinho de lugar. Então, toda vez que você empurrar um carrinho ou ajudar alguém a empurrar um carro, você está aplicando a segunda lei de Newton. Porque o carro estava parado, você aplica uma força sobre a massa e gera uma aceleração. Outra situação, perguntas? A gente está aqui para isso. A ideia da aula é justamente para gerar isso. Não? Beleza. Agora se liga nisso aqui, ó. Vou escolher o mais feinho que tiver aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui tá uma maravilha. Toda vez que você tiver um sentimento ruim, se você estiver dirigindo, você vai ter que lembrar de mim também. Frear, senão você bate o porte. Toda vez. Cuidado, você pode estar do lado aqui. Ela fala, vamos mata esse miserável. Bateu do lado do passageiro. De novo. Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton é aplicar a força sobre algo que tem uma massa para gerar uma aceleração, certo? A segunda lei de Newton vem. Se algo está em inércia de repouso, eu aplico a força para colocar ele em movimento. Ou se algo que está em movimento, eu aplico uma força para a tendência dele para colocar ele em repouso. Pergunta básica. Quem exerceu a força em quem? O carro no poste ou o poste no carro? Por quê? Porque o poste é. Porque o poste está fixo e o carro está em alta velocidade. Presta atenção. O carro estava a uma certa velocidade. Ele estava, vamos considerar que uma inércia de movimento. Quando ele bate no poste, é o poste que faz ele parar. É o poste que faz ele entrar em inércia de repouso. Então, quem exerceu a força foi o poste no carro. É meio esquisito pensar isso. Mas fisicamente é assim que funciona. Colisão de frente? Colisão de frente? Na colisão de frente, tanto o carro que bate e o outro, cada um exerce força sobre o outro. Porque a tendência é eles colidir e parar. Então, se um para, é porque o outro exerceu a força. Se o outro parou, é porque o outro exerceu a força. Nesse caso, a análise é os dois. Tanto faz. Pode estar um mais rápido, mais devagar, tanto faz. Tanto faz. Sempre a colisão de frente vai ser, tanto ambos, vai gerar força ali. Aí vai ser o estrago, vai ser diferente, né? Entre um caminhão e um carro bater. Com certeza, o caminhão ainda continua em movimento. E o carro, além de parar, ele pode ser ricocheteado para trás. Certo?
Isso chama... Não é ilusão de ótica, não. Chama efeito de paralaxe, se eu não me engano. Quer ver? É porque fica conversando demais, não calar a boca, não presta atenção. Eu acho que é de paralaxe, se não me falha a memória. Por que a gente está de carro e a gente tem dois tipos de sensação, na verdade? Se você está... Não, é esse aqui não. Não, vai ser esse aqui sim, quer ver? É esse aqui, ó. Mas criou uma imagem melhorzinha, quer ver? Deixa eu mudar o nome aqui, ver se melhora. Não. Ah, vai ter uma... Aqui, ó. Vamos escrever aqui no Copilot. Como que é que foi a sua pergunta? Por quê? Só para lembrar o nome aqui. Porque quando estamos em movimento, parece que os prédios... É feito paralaxe mesmo, ó. É esse ali mesmo. Não, depois ele arruma. Porque os prédios... Porque quando estamos em movimento, parece que os prédios estão se movendo. Só me pegar o nome aqui. Vamos ver se ele vai dar um nome aqui. Ilusão de movimento? Não, tá um nome bonitinho, velho. Mas em resumo, eu vou te explicar o que é aqui. Eu queria uma imagem, sabe? Para te mostrar, vai ficar mais... mas isso aqui não vai representar direitinho, não. Presta atenção numa coisa. Vamos ver se vai dar para você entender. Qual que é a logística? E é muito comum, às vezes, você está andando de carro, aí você tem uns postes e você tem, uma montanha atrás. E aí o mais cabuloso é, você está em movimento, os postes vão passar rápido e a montanha é mais lento. Depende da distância. Você entendeu, né? Ajuda. Não gasta energia fazendo pergunta idiota, não, velho. Nas aulas dessa, não. Gasta energia fazendo pergunta curiosa, sério mesmo. Essas perguntas idiotas faz no Copilot aí, na ChatGPT, sério. E aí o que acontece? Quando você está em movimento, o objeto está parado. Quanto mais próximo ele estiver de você, parece que ele está passando mais rápido, mas é você que está movendo. Quanto mais longe você estiver, a tendência dele mudar de posição é diferente. É mais lenta. Ah, o tripé tá aqui, não tem? Isso, traz essa vassoura aí pra mim aí, velho. Traz essa vassoura aí. Já senta aqui do lado do William aqui também. Aí a logística seria tipo assim, ó. Esse cabo é a sua visão, certo? Esse cabo é a sua visão. Lá é a montanha, esse armário. Aqui é o poste. Quando o carro está em movimento, a tendência é o poste passa mais rápido para quem está mais próximo. O poste está parado, ele vai passar mais rápido. Quando eu estou olhando lá, ela parece que está no mesmo lugar. Se eu não me falha melhor, é feito paralaxe. Eu posso ter errado o nome e um detalhezinho. Mas obrigado pela pergunta. Por isso que toda vez que você estiver viajando, parece que os postes, as árvores que estão mais próximos de você, passam muito rápido e o que está mais longe parece passar mais lento. Porque lá no final, essa análise que você está fazendo, que é a visão que você está observando naquele ponto, ele vai demorar a sumir do seu ponto. Por isso que quando a gente está viajando, a gente vê a Lua, ela parece ficar um bom tempo, ela está seguindo a gente. Demora muito. Se você tiver uma viagem muito longa, vai demorar muito até ela sair de uma posição e ir para outra, por causa da distância. Agora, for a luz do poste, não, ela está muito próxima, então logo você já passa ali, por causa da distância. Ficou mais claro? Então, toda vez que você estiver movimentando, dependendo da distância, vai parecer que as coisas estão se movendo. Mas é porque é você que está movendo, que lá está parado. Aí tem a distância do observador e de quem está sendo observado. Quanto maior a distância, a tendência é parecer que ele está parado. Quanto mais próximo, é parecer que ele está rápido. Então, por isso que o poste está aqui, quando você passa, né, a visão é o cabo. Quando você passa, o objeto já mudou, já saiu do lugar. Mas lá não, lá ainda está do mesmo jeito.
Então sempre vai ser assim. Perguntas? Faça. Tudo. Tudo. Aí isso é falta de cálcio no. Eu vi de engraçado, não tinha nada a ver. O povo falando como é que o povo fez para poder o vento sair do fio. Ah. É assim mesmo, as coisas que você vai alimentando é desse modelo aí. Então, quando você estudar, você tá. Outra coisa que a gente tem também é a terceira lei de Newton. O que é a terceira lei de Newton? Ação e reação. Ação e reação, às vezes a gente usa muito no mundo romântico. Tudo que tem ação tem reação. No mundo da violência. Tudo que tem ação tem reação. Não leva desaforo para casa. Tudo bem. O que é ação e reação? Terceira lei de Newton. Toda vez que você aplicar uma força de ação, ela vai reagir contra você. Tem algo que muitos de nós já vivemos e vai viver de novo, e espero que viva, que é algo bem interessante, bem legal. Eu já fiz demais, quero fazer de novo. Um dia sua mãe pediu talvez você lavar a área da sua casa, e ela falou, você pode ficar mais de boa aí, um tempo maior. E aí o que você fez? Encheu de sabão, encheu de água, e estava talvez um dia quente, você foi lá, aproveitou para banhar também. Então a parada que a gente gosta de fazer quando estava fazendo isso é o quê? Ir lá na parede, empurrar ela e você sai deslizando. Muitos de nós já vivemos isso. Quem não viveu, vive. É legal. Por que isso acontece? Claro, você diminuiu o atrito entre você e o solo, jogando sabão, certo? Você diminuiu o atrito. E toda vez que você gerar uma ação, vai ter uma reação. Quanto maior a força, você já viu lá, quanto mais força você aplica na parede, mais longe você vai deslizar. Se você tiver com duas pessoas, é a mesma situação. Se você está com duas pessoas e uma empurra ou não, ou as duas empurram ao mesmo instante, o que vai acontecer? Ação e reação. As duas vão cada uma para um lado. Se você tem patins, já brincou disso com outra pessoa, duas pessoas no patins, o que vai acontecer? Uma pessoa empurra a outra, os dois vão para lados opostos. Porque isso é ação e reação. Eu queria tanto ser igual lá fora para prestar atenção. Aquele negócio lá de... Meu sonho é ser lá fora. Professor lá fora. Todo mundo prestando atenção, França? Que massa. Não, moça, a gente tá aqui para isso. Vai lá. Vai fazer parte da matéria de celular, porque daquele vídeo lá, vou passar a toalha na cabeça. Aqui chama eletrização por atrito. Deus iluminar, vou fazer aqui com os meninos. A gente está estudando sobre isso, terceiro ano. É porque chama eletrização por atrito. Toda vez que você atrita dois corpos diferentes, um doa elétrons e um recebe. É aquela brincadeira que vocês fizeram lá na Delvina, lá de pegar a caneta e colar na parede lá. Lembra que vocês fizeram isso? Ou pegar lá a régua e passar no cabelo e passar lá num pedacinho de papel e desgrudar. Ou passar o balão no cabelo e aproximar perto dos papelzinhos e grudar. Ou as meninas, quando lava o cabelo e seca e vai pentear, às vezes ele fica rupiadinho o cabelo, porque gera eletrização por atrito. Ou um dia você foi cumprimentar seu brother e tomou um choque. Pois é, e vai acontecer enquanto você estiver vivo nessa terra. Porque isso já existe, chama eletrização por atrito. Eletrização por atrito chama eletrostática também, o povo fala. Não, assim não. Você precisa de dois corpos diferentes. Beleza? Você precisa tipo do balão e ó. Se você fazer esse da toalha lá, você pega um tecido e fica passando. O certo é não tá úmido nem a toalha e nem o cabelo. Vou falar assim, a pessoa tá úmida não, tá seco, vamos falar assim. Se você passar a toalha não vai dar muito certo, tem que ser um material mais do caráter lã, nylon, algo do tipo. Quando você passa ali, você está tritando o nylon com a pessoa, então são dois materiais diferentes. No caso, o nylon recebe os elétrons de você e aí você fica eletrizado. Aí a pessoa vai lá no vídeo que está assistindo, acende a chama do fogão. Vou ver se eu consigo fazer isso lá na fazenda, lá, no final de semana. Eu já tentei lá em casa, lá, mas com a Larissa ela é muito pequenininha. A gente fez lá o vídeo, mas não deu certo. E aí, é porque ela é pequena, precisa de mais carga, né? E aí, quando você faz isso, você fica eletrizado. Então, se você encostar na pessoa, você dá uma descarga. Certo?
Beleza. Ah, prosa ruim, irmão. O quê? Com o quê? Com isso? Sim. Então vamos lá. De novo, o que é a terceira lei de Newton? É ação e reação. Toda vez que eu aplicar uma força de ação, olha isso aqui, ó. Toda vez que eu aplicar uma força de ação, vai ter uma reação. Quando a gente pega um balão, enche ele de ar e solta, ele gera uma ação. Para aí, velho. Balançando. Gera uma ação para trás, o balão é lançado para frente. Então, toda vez que eu gero uma ação, quanto mais forte eu bato a bolinha de basquete no chão, ele vai reagir lançando ela para cima. É comum a gente não conseguir alcançar algo pulando. Aí, o que a gente faz? Flexiona um pouco as pernas para dar um pulo mais alto. É comum jogador de futebol fazer isso para pular mais alto. O cara que está jogando vôlei para fazer o bloqueio. Porque você faz uma ação para baixo, é meio estranho pensar isso. Mas o chão reage lançando você para cima. Terceira lei de Newton, é assim que funciona. Então, por isso que a moça, e você também talvez tentou fazer porque você viu na televisão, algo do tipo, você está lá mergulhando, você flexiona mais as pernas, faz uma força de ação e você reage sendo lançado para frente. Certo? O que é a terceira lei de Newton? Ação e reação. Então, por isso que talvez você já assistiu algum documentário sobre o espaço, e aí você viu lá um astronauta no espaço e ele tem o traje dele, certo? A falar de astronauta, olha o que mostra. Nada a ver. Oi. Beleza. Aqui, ó. Ei. Quando o astronauta está fazendo a jornada lá dele espacial, ele usa um traje. Para ele se mover, o que ele faz? Ou ele faz ação e reação, tá no objeto, empurra o objeto para se lançar para trás, ou se você já reparou, ele usa um jatinho. Tem um jatinho que fica... Se você já assistiu lá, tem a ISS, que é a Estação Internacional Espacial, que fica orbitando em torno da Terra. Os astronautas que ficam lá dentro, eles lançam um foguete, geralmente no Falcon 9, né? Da SpaceX. Aí tem a Crew Dragon, que fica lá, a cápsula na frente. Ela entra em órbita. E aí, antes de acoplar, eles têm que alinhar. Alinhar com a ISS, tudo bem, meu amigo? A ISS com a Crew Dragon lá. E aí, para alinhar, geralmente, eles usam os jatinhos também. Por que usa isso lá no espaço? Porque não tem a quantidade de ar suficiente. Então, lá, o jatinho que é lançado, como seria a ideia do balão. Faz uma ação para um lado, o corpo vai para o outro. Se a gente pegar um helicóptero e colocar ele no espaço, ligado, ele não vai voar. Por que ele não vai voar lá? Porque aqui, na Terra, tem um ar, e ele faz o quê? Uma ação para baixo, e ele é reagido lançado para frente, para cima. Então, ação e reação sempre vai ser nesse contexto. Detalhe extremamente importante na terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, presta atenção, tem que diminuir nas explicações, prestar mais atenção. Vocês têm que ficar um bom aluno, acaba com essa mania ruim do passado. Não, mas tem que esperar, tem que aprender a... Silêncio, abriu para pergunta. Tem que treinar, tem que ficar bom. O que é o detalhe importante da terceira lei de Newton? Só acontece ação e reação em corpos distintos, corpos diferentes. Não tem como você fazer ação e reação em você. Quando você estava lá, lavando a área lá com sua mãe, lá, que ela deixou, e se você fez uma ação na parede, a parede é um corpo e você é outro. Não tem como você fazer ação e reação em você. Quando eu falei do helicóptero voar, ele fez uma ação empurrando o ar para baixo, a tendência do ar é mandar ele para cima. Quando você vai pular, você faz uma ação no chão e ele reage lançando você. Então, toda vez que acontecer ação e reação, tem que ser corpos diferentes. Não tem como você fazer no mesmo corpo. Por isso que lá de patins, lá, quando duas pessoas vão se empurrar, uma é um corpo e outra é outro. Então, por isso os dois vai cada um para um lado. Qual que é a sua pergunta? Você está falando sobre espaço, né? Isso? Eles usam nitrogênio. Eles usam, né? Sim, sim. E se eles usam a atmosfera? Tem como também.
Entendeu? Tem como também. Tanto que lá, eu não sei se vocês já assistiram alguma série, algo do tipo, o cara, sei lá, vai de um planeta para outro, você não vê que o foguete tem que ficar mandando fogo o tempo inteiro. Ele faz uma propulsão e desliga. Porque no espaço não tem ar, não tem um atrito, aí entra naquele estudo que a gente está fazendo na física normal, vou falar assim, que é o movimento uniforme. No espaço, o corpo, quando adquire uma velocidade lá, ele fica no MU, no movimento uniforme, eternamente. Quando eles querem parar, o que eles fazem? Ligam os propulsores da frente e mandam o jatinho para ele ir freando, porque ele faz uma ação para frente para reagir para trás. Então é assim que funciona. Alguém tem patins aqui? Sabe andar? Alguém tem patins aqui? Só é Eriqueto ali? Ninguém mais tem? Quem tem skate? Sabe andar ainda? Eu andei um ano de skate. Você tem skate? Meu Deus, você já vai ficar bom para mim na minha aula. Não, eu andei. Eu perguntei se quem já andou de skate por ano. É quem tem, não quem já andou. Também não. Só você tem um patins? Mas tem nada não. Traz os dois. Próxima aula de sexta-feira. Ah, sexta-feira não tem aula. Próxima aula pode ser amanhã, ano que vem, domingo. Domingo não, né? Agosto, dezembro. Próxima sexta, que a gente tiver aula, você traz o patins e o skate. Sabe andar dos dois? Traz só o patins, é melhor. Traz o patins. Você traz o skate, você traz o skate, você traz o skate. Próxima aula de sexta-feira. Ah, você sempre trouxe? Você sempre trouxe? Por que eu tenho que pedir? Ajuda ele a melhorar, parar com esses... Nossa! Ah. Ei! Você pode começar sozinho, ué. Não precisa depender de mim. Estuda, mas você precisa de mim. Chama movimento coliose, fala que a bolinha girou e fez... Você pode estudar sozinho, ué. Tem Bernoulli também, efeito Bernoulli ali e tal. Não, estuda aí, ué. Você precisa, para estudar, você tem que ficar preso no professor, não. Arrocha, pegar as 3 leis de Newton, vai no YouTube, vai no IA, começa a estudar. Próxima aula, trazer os... Próxima aula de sexta. Seja semana que vem ou não, não interessa. Faz um lembrete, você se vira. Aí essas aulas é sempre chata na sala de aula. No dia que é para trazer um patinho de skate, não traz. Aí fica na sala mesmo. Beleza? Falou, valeu, obrigado. Bom final de semana, bom feriado. Juízo. Gasta energia fazendo pergunta boa. Escolha mudar de vida. Não tem coisa de aprender, não. Claro, só quer zoar. Porque no dia que é para aprender coisa que não presta, aprende. Por que a escola não aprende? E no futebol, tem vezes que a gente joga uma bola, a gente fica pra um lado, mas ela vai pro outro. Tem Magnus, efeito Magnus que eles falam. Moço, pega no. Digita, moço, vai estudar. Fala, velho. E qual que a gente vai ser a A gente não estuda física no ensino médio, não. faculdade? Geralmente é graduação. Você entra na graduação, depois você especializa em mestrado. Mas se você quiser estudar por conta própria, você pode também. Você não precisa esperar o tempo certo. É que eu pensei que a gente ia estudar. Não, pesquisa sozinho, quebra a cabeça e estuda, se dá conta, você é fera. Para, moço, para de ficar. Ai, que dia que eu vou. Não, você mesmo. Corre atrás. É.